Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar com os irmãos, talvez não, pela última vez nesse ano, para podermos louvar e engrandecer o nome deste Deus todo maravilhoso e benigno. Convido você para que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Faremos a leitura até o versículo 20. Por isso peço que os irmãos acompanhem de forma atenta, que narra o evangelista Marcos no capítulo 5. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, sua palavra foi lida e agora nós te rogamos, Senhor, que mesmo através do teu servo aqui, imperfeito, ó Pai, limitado, pecador, que o Senhor possa trazer alimento às nossas almas nessa noite. Que possamos sair daqui transbordantes de graça e preparados, ó Deus, para as tempestades, para as adversidades e para as tentações que o inimigo nos apronta. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, todos nós, ou a maioria de nós, com certeza passamos pelo colégio. E lá, nós tivemos uma explicação clara de onde veio o homem. Infelizmente, não está disponível na nossa cidade ou na nossa região ainda um colégio totalmente confessional,
um colégio totalmente interessado em ensinar as nossas crianças acerca do que a Bíblia diz sobre a humanidade. Mas o sistema que nós temos hoje, e temos muitos professores aqui que não me deixariam mentir, a forma como aprendemos nos nossos colégios de onde vem o homem é muito clara. E quem traz essa informação é Charles Darwin. É ele quem dita ou ditou para todos nós, no nosso processo de aprendizagem, de onde o homem surgiu. E essa teoria é a teoria do evolucionismo, onde o homem, então, ele vai se adaptando ao meio, os mais fortes vão se prevalecendo, e então a humanidade vai se desenvolvendo, e chegamos cá, onde estamos. Claramente, essa teoria ela foi desenvolvida, ela foi criada para contrariar, ou para desmentir, ou desmistificar o que as Escrituras dizem acerca da criação do homem. Nós que somos salvos, que fomos alcançados por Cristo, que conhecemos a verdade da salvação, nós conhecemos Gênesis, e ali nos seus 2 primeiros capítulos fica claro para nós de onde nós viemos, quem foi que nos fez, do que fomos feitos e para o que fomos feitos. E por isso, meus irmãos, o evolucionismo ele não consegue nos dizer ou apontar de onde é que nós viemos. Por isso, nessa noite, à luz deste texto, quero meditar e extrair com os irmãos dessa porção que Satanás tenta destruir a imago Dei no homem, mas Jesus restaura pelo Evangelho. E parece bonita essas palavras em latim, imago Dei, mas nada mais significa a imagem de Deus. Satanás, sendo astuto, tenta destruir a imagem de Deus em nós, mas Cristo, através do seu Evangelho, ele restaura a imagem de Deus no homem. Por isso, nos primeiros 5 versículos, nós podemos perceber como a imagem de Deus é então distorcida. E volte mais uma vez os seus olhos aqui para esses 5 primeiros versículos. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém poderia subjugá-lo. Andava sempre noite e dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Qual é a imagem que vem na sua cabeça após uma descrição dessa? Um homem totalmente transtornado, totalmente fora de si, um homem cujo qual não havia correntes, cordas ou cadeados que poderiam prendê-lo, um homem que saía e se cortava entre as rochas, algo totalmente deprimente, meus irmãos. Algo que, se fôssemos trazer para os nossos dias, algo que seria mais próximo para vislumbrarmos, seria aquilo que talvez muitos de nós, eu mesmo nunca presenciei ao vivo, somente pela televisão, a Cracolândia em São Paulo. Aquilo é algo deprimente. Nós olhamos e pensamos como alguém pode viver em um estado daquele. Como pessoas conseguem, e pasmem, preferem viver nas ruas, ao invés de viver no convívio de suas famílias. Como isso pode acontecer? Como a pessoa pode preferir viver em meio à degradação, em meio à imundície, do que viver com seus familiares, procurar um trabalho, procurar viver harmoniosamente? Por que o homem faz isso? E mais uma vez, conhecedores do que a Bíblia nos diz acerca de Gênesis 3, ali a coisa se elucida, e as escamas dos nossos olhos caem e nos lembram porque a imagem de Deus é distorcida no homem. Gênesis 3 aconteceu. O homem vivendo em perfeita harmonia, Adão e Eva tendo um casamento perfeito, sim, maridos e esposas. Adão e Eva tinham um casamento perfeito, sem rusgas, sem implicações, sem implicâncias, sem
perseguições, sem toalha molhada em cima da cama, eles viviam perfeitamente, mas não era suficiente para o homem. O homem deixou-se seduzir por Satanás, e o pecado adentra o ambiente do homem, adentra a vida do homem, e a partir daquele momento, a imagem de Deus, que era totalmente lúcida, translúcida na vida do homem, agora ela simplesmente é um borrão, é algo distorcido, é como uma imagem naqueles espelhos de latão, que você olha, você sabe que você está sendo refletido ali, mas não consegue ver o formato do seu rosto, o formato do seu corpo. É assim que a nossa imagem de Deus é refletida após o pecado. E por que então nós olhamos e vemos Jesus nesse lugar? Se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 4, nós vamos ver Jesus pregando acerca das parábolas do reino, de como o Evangelho, como o reino de Deus ganharia proporções mundiais para aquela época, como o reino de Deus cresceria. Jesus explica isso aqui agora. E lembrando mais uma vez que na perspectiva de Gênesis, o reino de Deus, ele se multiplicaria, ele tomaria toda a humanidade, todos os cantos da terra, simplesmente através da multiplicação, da procriação. Famílias do pacto, assim como a de Adão, gerariam novos filhos, e os filhos dos filhos, e as famílias seriam formadas, e o reino de Deus seria estabelecido na terra. Mas agora havia o pecado. Agora as famílias já não são perfeitas como eram no Éden. E agora então, nós precisamos do envio de Cristo, para que então, de uma vez por todas, o reino de Deus ele seja concretizado nesse mundo. Jesus então, após pregar essas parábolas, após ensinar que o Evangelho é a semente que frutificaria, que floresceria e traria bons frutos à humanidade, nós vemos então que depois de árduos sermões, árduas palestras à beira do mar, Jesus entra dentro do barco e atravessa para o outro lado, cerca de 60 quilômetros, em direção a Gerasa. E aqui precisa ficar claro na nossa mente que Jesus se dispõe a atravessar 60 quilômetros, que Jesus acabara de enfrentar uma tempestade e a incredulidade dos seus 12 discípulos, mas havia um propósito, havia um motivo pelo qual fazer isso. Mas talvez não fique claro, ou talvez não seja racional a nossa mente pecaminosa, o porquê Jesus sair de uma terra onde todos o seguiam, todos no sentido de maioria, onde multidões aclamavam por ele na praia. O que Jesus iria fazer em Gerasa? E lembrem, meus irmãos, Gerasa era uma terra pagã. Ali não havia um solo fértil para o Evangelho. Ali não havia uma boa receptividade. Com certeza a imagem de Deus não estava sendo refletida naquela região. Mas é para lá que Jesus vai. Provavelmente naquele lugar, meus irmãos, haviam vários judeus que abandonaram sua fé e foram ser refugiados lá. Era uma grande região de mais de 10 cidades aproximadamente, por isso o nome Decápolis, onde ali as pessoas não adoravam e não serviam ao Deus verdadeiro. Mas é para lá que o nosso Salvador, ele se dirige. E logo ao chegar então, ele tem a cena, ele tem a recepção por um homem totalmente transtornado, um homem que, segundo os textos sinóticos, ele andava nu, ele não usava roupas, era um homem que estava todo machucado, provavelmente fétido. Quem podia subjugá-lo? E quando nós lemos lá em Mateus essa mesma narrativa, nós vamos ver lá então, dizendo que eram 2 homens, e não um como Marcos descreve. Mas a narrativa de Marcos, em momento algum, ele nega a existência de mais pessoas naquela mesma situação. Ele simplesmente se restringe a tratar deste endemoniado em específico. E o fato
daquele homem estar totalmente fora dos padrões, fora da normalidade da sociedade, nos faz pensar como é então, como nós devemos nos parecer, como é ser feito e como é viver a imagem de Deus. Porque lá em Gênesis 1:27 vai dizer: Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27 está lá. Mas quando nós olhamos para a nossa sociedade caída e vemos então homens afeminados, mulheres masculinizadas, crianças sendo expostas a uma liberdade de gênero imbecil, nós vemos que a fórmula que Deus criou está sendo deturpada. A forma como Deus criou o homem é simples: macho e fêmea, para que pudessem ter filhos e povoar a terra. Quando vemos então esses desvios de personalidade, pessoas se vestindo, homens se vestindo de mulher, mulher se vestindo de homem, nada mais é do que a confusão do pecado na mente do homem. Ele não sabe mais quem refletir. Ele perdeu então o centro, o norte da sua vida. Gênesis 9:6 também vai dizer: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O homem foi feito do barro, pelas mãos do próprio Deus, soprando então fôlego de vida, meus irmãos. Da mesma forma fez a mulher a partir da costela de Adão. Nós fomos feitos, nós somos criaturas especiais do Senhor. Por isso, meus irmãos, quando Darwin, por mais parecido que algum de nós possa parecer, nós não viemos do macaco. Não posso permitir que alguém me chame de animal, porque não foi assim que Deus me fez. Observem a lógica e a ordem da criação de todas as coisas. O homem foi feito para governar sobre o restante da criação de Deus. Mas o que nós vemos, meus irmãos, através dessa imagem distorcida, vemos pessoas gastando rios de dinheiro em aniversário de cachorro. Nós vemos, meus irmãos, pessoas idolatrando o Papa e se esquecendo do verdadeiro Deus. O que não é mais isso do que a falta de identidade cristã. Todas essas coisas, elas estão permeadas, meus irmãos. Isso nos ajuda a lembrar de que o Evangelho é quem direciona as nossas vidas em todos os aspectos. A imagem de Deus vai nos dizer quão bom profissional eu devo ser. Entender quem é Deus e refletir a sua imagem significa que eu vou ser um bom filho, porque eu sou feito à imagem de Deus. Serei uma boa esposa, serei uma boa ovelha, porque nós somos feitos à imagem de Deus, e fomos feitos à imagem daquele que é perfeito. Agora, depois de alcançados, regenerados por Cristo Jesus, nós não podemos mais nos parecermos com a velha criatura. Agora nós somos nova criatura, somos um novo homem. Mais uma vez agora nós parecemos com Cristo. Mais uma vez agora, aquele que é o referencial de todas as coisas está mais nítido a nós. Quando Jesus se depara com esse homem, totalmente perdido, machucado, sujo, em uma região totalmente absurda. O texto vai nos dizer que ele morava em meio aos sepulcros, meus irmãos. Você já se colocou num lugar imaginando morar em um cemitério? Infelizmente somos forçados pelo próprio pecado ainda hoje a frequentar o cemitério vezes ou outra para enterrarmos entes queridos. Qual o cheiro que vem à sua mente? Qual é o sentimento das pessoas que estão naquele lugar? É um lugar agradável? É um lugar cheiroso?
Não, não é. Mas é aquela condição, é aquele estado, é naquele estado que aquele homem se encontrava. Em Gênesis 3, a imagem de Deus é distorcida, é quebrada. E agora? Acabou-se o mundo? Acabou-se a esperança para nós então, uma vez que o pecado adentrou o mundo e agora nós não refletimos mais aquele que nos criou com perfeição? O que vamos fazer? Quem poderá nos defender? É quando então voltamos os nossos olhos para os versículos 6 ao versículo 13, meus irmãos, e vemos agora que a imagem de Deus no homem, ela é restaurada pela manifestação de Cristo. Mais uma vez, leiamos aqui o que as Escrituras nos diz. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Aqui então, meus irmãos, agora a manifestação do Messias, a própria imagem de Deus Pai refletida em Deus Filho naquele lugar. E algo fenomenal acontece aqui. Qual era uma das características do endemoniado? Que ele não podia ser subjugado. Mas ao ver Jesus, o que acontece? Ele se prostra. Ninguém precisa acorrentar aquele homem. Não precisou juntar uma multidão de homens valentes para segurá-lo. Bastou ver Jesus. E a sanidade e a loucura então passa temporariamente. Estar frente a frente com Jesus é algo que foi fundamental para a vida daquele homem que então estava endemoniado. E quando nós lemos essa frase, essa indagação: o que tenho eu contigo? O próprio Satanás dizendo a Jesus, nós vemos essa mesma frase lá em Marcos 1, 24. Na mesma situação, nós vamos ver essa mesma lógica dessa construção dessa frase em 2 Samuel 16, quando os inimigos de Davi, com medo dele, o interpelam e vão dizer: o que temos nós contigo, ó rei Davi? No capítulo 19, versículo 22, a mesma frase. E o que isso nos mostra é que aquele demônio, aquele espírito imundo que tomava conta daquele homem, reconhece que Jesus é Filho do Altíssimo. Ele reconhece a deidade de Jesus Cristo. Ele vê que ali havia algo diferenciado. E o que nos mostra que aquela região, duas coisas nos mostram primordialmente que aquela região era uma região de pessoas pagãs. Primeiro, o fato da expressão Filho do Altíssimo ser usada, que seria a expressão em hebraico Elion. Os judeus não falavam assim, eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus. Eles tinham temor somente pelo nome do Senhor. Jamais eles usariam essa nomenclatura. E em segundo lugar, um judeu jamais criaria uma manada de porcos. Sinais como esses, meus irmãos, nos mostram a falta total de temor pelo próprio Deus. Isso precisa nos trazer uma interrogação monstruosa e um questionamento de como nós temos refletido a imagem de Deus. O diabo, ao ver Jesus, o que fez aqui? Adorou. Será que nós não temos estado aqui domingo após domingo, adorando ao Senhor e não temos refletido a imagem de Deus? Será que não temos nos enganado, tentado enganar ao nosso Salvador, dizendo que não, eu reflito a imagem de Deus, eu vivo segundo o que Deus prescreve para a minha vida, mas na verdade eu sou apenas um boneco oco?
alguém que não sabe de onde veio, alguém que não sabe para o que foi criado. E isso, meus irmãos, é compreensível. Nós não teríamos como entender quem somos, nós não teríamos como perceber o nojo que é o nosso pecado aos olhos do Senhor. E para que isso acontecesse, para que a nossa percepção mudasse, para que nós pudéssemos ser restaurados e reintegrados à família de Deus, o nosso Messias precisava vir. Aquele que refletia a imagem perfeita precisava vir para sofrer no seu lugar as consequências do pecado na cruz do Calvário. Foi para isso que o perfeito veio, assim como João vai dizer, o justo, aquele que exalava o bom perfume, aquele que refletia totalmente a imagem de Deus, agora estava frente a esse homem. A situação, meus irmãos, é tão grave, que quando Jesus interpela aquele homem e pergunta, qual o seu nome? Ele vai responder, o meu nome é Legião, porque somos muitos. E isso não é um filme do motoqueiro fantasma. Aqui é uma realidade muito pior do que aquele homem estava vivendo. Tratando-se de uma legião, nós estamos tratando de entorno, meus irmãos, usando o termo militar, de 6.000 soldados, de 6.000 a 10.000 soldados. Isso era a composição de uma legião. Agora imaginem um homem só, conforme Marcos vai narrar, 6.000 demônios na vida daquele homem, o atormentando. Conseguem perceber como é horrível essa imagem ou essa situação? Isso nos traz para os dias de hoje, quando vamos em diversas igrejas pentecostais, e o que não nos faltam são pessoas endemoniadas. Cultos e mais cultos de exorcismos, cultos de libertação. Será que isso ainda acontece nos dias de hoje, meus irmãos? Demônios que a própria polícia cura. Demônios que, ao terem a sua conta bancária restaurada ou restabelecida, se curam. Após a vinda desse perfeito Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado, após Ele ter outorgado aos seus discípulos, apóstolos, o poder e a autoridade de expulsar demônios como este, nós cremos, meus irmãos, que isso acabou. Não existem mais apóstolos com os dons especiais para expulsar esse tipo de coisa. Como então nós temos tantas pessoas assim, em situações tão diferentes? O motivo, meus irmãos, é porque essas pessoas ainda têm a sua imagem distorcida pelo pecado. Essas pessoas ainda não conhecem a imagem de Deus perfeitamente manifestada em Cristo Jesus. Isso é tão fundamental, porque nem o diabo ele tem poder nem autoridade suficiente para gerir a sua própria vida. Sim, o diabo é um servo do Senhor. Se você lembrar da história de Jó, você vai ver e vai relembrar como o diabo se chega ao Senhor e diz: é muito fácil para Jó ser um servo bom e fiel, tem dinheiro, tem uma família bonita, tem saúde, assim até eu. Então Deus permite que o diabo haja na vida de Jó e põe limites. Ele não pode fazer o que quer. Da mesma forma aqui, o diabo não podia simplesmente fazer o que bem lhe aprazia. Por quê, meus irmãos? Ao ver o Salvador, ao ver o Filho de Deus ali, após ter sido ordenada a sua saída daquele homem, ele pede autorização para que então eles se apossassem daqueles porcos que ali estavam presentes, que estavam próximos ali. Mais uma vez, meus irmãos, uma prova
do grau de pecaminosidade daquela região? Qual o interesse do diabo em permanecer naquele lugar? Por que então o medo daqueles demônios de saírem daquela região? O mundo não era tão pequeno assim. Com certeza, meus irmãos, por ser uma região tão pagã, uma região dominada pelo pecado, era um prato cheio para a ação do inimigo. Uma região que não adorava ao Senhor, era o que o diabo precisava para nadar de braçada, e por isso ele não queria estar ali. Mas Deus sabe de todas as coisas, e havia um testemunho a ser dado, havia algo a acontecer ali, meus irmãos, para que o Evangelho ganhasse uma proporção, assim como era anunciado no capítulo 4. E o diabo pede então para se apossar dos porcos. Eu estive agora nessa semana, sexta-feira, com a igreja do pastor Emerson, que está vindo para essa igreja. E um dos presbíteros de lá acordou cedo e foi atrás de um porco, dois pernil, bem grandes, 21 quilos de pernil, assando o dia todo. Eu nem consegui voltar, eu tive que ficar. Estava uma delícia, meus irmãos, mas eu fui com o presbítero pagar aquele pernil. Não foi barato, foi muito caro. Aqueles 21 quilos de pernil. Você já imaginou naquela região, na época de Jesus, naquele tempo, quanto valeria um porco inteiro? Quanto valeria uma criação ou uma manada de 2.000 porcos? Consegue fazer uma conta rápida na sua cabeça? Esse foi o pedido de Satanás. E exatamente a tentativa de Satanás era trazer descrédito ao que Jesus estava fazendo. E Jesus permite, pode entrar. E assim então que o diabo ele toma conta daqueles porcos, imediatamente eles pulam na água. Lembram-se que nós estamos tratando de uma região de precipício? Com certeza muitas rochas afiadas, porque aquele homem se cortava nas rochas. Aqueles 2.000 porcos morrem. Mas uma coisa é clara, meus irmãos: a imagem de Deus, ela é restaurada em nós através de Cristo Jesus. Através do sacrifício de Jesus Cristo, mais uma vez agora nós podemos parecer com aquele que nos criou. E por isso então o capítulo continua dos versículos 14 ao versículo 20, onde agora a imagem de Deus ela é restaurada no homem. Volte seus olhos comigo. Depois de Jesus permitir então que ele tomasse conta daqueles porcos e se precipitassem espinhadeiro abaixo, o texto nos diz: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Olha aqui, meus irmãos, o que está acontecendo. Olha o que aqueles homens estão testemunhando. Quem era esse homem? Era aquele que ninguém podia segurar. Era aquele que andava nu. É aquele que talvez batesse nas pessoas. É aquele que se mutilava. E qual a imagem que aqueles homens têm ao vê-lo? Ele estava dócil, porque ele estava sentado. Ele estava vestido. E ele estava em perfeito juízo. Por isso, meus irmãos, quem é que dita o que eu devo vestir é o Evangelho. Quem é que dita qual é o meu padrão de moralidade é o Evangelho. Não é o que você gosta, não é o que você tem preferência, é o que o Evangelho diz. É o que o Salvador recomenda e prescreve para os seus. E assim, quando somos feitos através de Cristo nova criatura, temos essa imagem restaurada. E agora, uma vez restaurados, as mulheres não gostarão mais de mostrar os seus corpos a qualquer homem.
com roupas indecentes. Os homens não mais olharão para outras mulheres, e sim para aquela que Deus prescreveu para que ele vivesse e morresse com ela. Porque esse é o padrão, é a imagem de Deus. Agora todas as áreas das nossas vidas, elas são redigidas pelo Evangelho. Eu serei um bom médico, porque através da medicina eu posso proclamar o Evangelho. Eu serei um bom professor, porque através do ensino verdadeiro e das verdades do Evangelho eu posso ensinar as minhas crianças. Mas isso é a perspectiva nossa, a nossa perspectiva, a perspectiva daqueles que tiveram os olhos abertos pelo Evangelho de Cristo Jesus. Porque o texto continua. No versículo 16 então vai dizer: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra. Ora, meus irmãos, ao presenciar a maravilha da transformação daquele homem, ao ver a vida daquele homem restaurada, isso não foi suficiente para que eles tivessem os seus corações quebrantados. Não foi suficiente. Ao olhar o endemoniado, que agora era um homem totalmente curado e transformado, a única preocupação daqueles homens era acerca dos porcos. E o temor deles era totalmente material. O temor deles não estava naquele cujo qual refletia a imagem perfeita de Deus, mas assim naqueles simples animais, mera criação secundária de Deus. Mas uma coisa havia acontecido. O propósito de Deus havia se cumprido naquele lugar. E quando nós olhamos agora dos versículos 18 em diante, nós vemos: ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiraram. Nossa geração, meus irmãos, tem pecado na tentativa de que, para sermos uma boa igreja, precisamos ser uma igreja numerosa. Para que possamos ser uma igreja verdadeira, nós precisamos ter templos muito bonitos, muito volumosos, e nos esquecemos do que aconteceu aqui. Jesus enfrentou uma tempestade, navegou 60 quilômetros para que uma pessoa ouvisse e fosse alcançada pelo Evangelho. O propósito de Deus foi cumprido, uma alma foi salva, meus irmãos. Observem que o Evangelho nunca é lançado em vão. Aquilo que foi dito em Marcos 4 se cumprirá aqui. O reino de Deus está crescendo, e através da vida daquele que era endemoniado, agora ele seria um proclamador do Evangelho. Era agora um novo missionário de Gerasa. Como, meu irmão, você que foi alcançado pelo Evangelho, restaurado pelo sangue do Cordeiro, como você tem refletido a imagem de Deus no seu trabalho? Como você tem refletido a imagem de Deus na sua casa? Para os seus primos, irmãos, pais que ainda não conhecem esse Salvador? O que você tem feito por esse Evangelho? Será que nós não temos buscado sombra e água fresca? Confesso aos irmãos que, depois da venda do meu carro, cada ida para a Água Branca era um desafio. Se algum dia você for na rodoviária, frise seus olhos no ônibus que chama Jurandir, e você vai entender o que eu estou dizendo. É uma carroça com 4 rodas e um motorista.
Mas a cada vez, meus irmãos, que eu conseguia vencer esse desafio dessas 3 horas, esses 100 quilômetros em 3 horas, e eu chegava na igreja, então, eu entendia o que estava acontecendo. Não era o desconforto do ônibus, meus irmãos, era a missão que tinha sido me dada, que precisava ser cumprida. O Evangelho precisava ser anunciado, e graças a Deus tem sido assim. Hoje o irmão lá de Floriano está lá, também enfrentou a rodovia. Coisas como essas, meus irmãos, não podem ser empecilho para que o reino de Deus seja proclamado. A sua timidez não pode ser desculpa para que você reflita e proclame a glória e a imagem de Deus. Jesus Cristo desceu, foi humilhado, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos restaurados e mais uma vez agora, sermos tidos filhos de Deus, e agora nós podemos proclamar esse Evangelho. Não podemos desperdiçar as nossas oportunidades. O propósito do Evangelho é cumprido. O perdido é restaurado. Existe uma ordem, assim como nos foi dada a este homem, que ele fosse e pregasse o Evangelho. Se você lembrar, é quase se fosse um novo ide. E com certeza, gentios, pessoas que nunca entenderam ou ouviram do Evangelho, puderam agora ser alcançados. Quando nós abrimos a nossa confissão, no capítulo 5, na seção 3, vai dizer assim: Deus, em sua providência ordinária, faz uso de meios, todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles e contra eles, como lhe apraz. Eu não sei como você se achegou a Cristo. Eu não sei como você ouviu falar do Evangelho. Não sei se você teve o privilégio que eu tive de nascer em um lar cristão. Mas o que você tem feito com essa informação? O que você tem feito depois de ser nova criatura? O que você tem feito agora que a imagem de Deus ela é restaurada na sua vida? E agora você pode olhar no espelho e não verá mais a sua imagem distorcida. O que você tem feito da sua vida depois que você descobriu que não foi uma ervilha que trouxe elucidação acerca da evolução do homem, mas foi o barro? Que foi do barro que Deus te fez para ser criatura dele, para adorar a Ele, para glorificá-lo para todo sempre. Como você tem lidado com essa informação? É assim que nós devemos viver. É a Cristo que nós devemos refletir. É a Cristo que as pessoas precisam enxergar em nós. Não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Para que o seu reino possa expandir. Para que a nossa fé possa ser fortalecida. Os textos seguintes aqui do capítulo 5 nos mostram exatamente a falta de fé que nós temos. Como a fé do homem influencia toda a nossa vida. E por isso, meus irmãos, entendendo que Satanás ele está pronto, assim como vai dizer lá em João 10, está pronto para roubar, matar e destruir. É a função dele, é o trabalho dele. Isso que ele fez com Adão e Eva, destruiu a imagem de Deus no homem. Deus, em amor e misericórdia, manda o seu Filho, que reflete sim a imagem perfeita de Deus. E agora, depois desse sacrifício, nós podemos então ter uma vida restaurada. A imagem de Deus restaurada em nós. Agora, a imagem de Deus é refletida em você, meu irmão. Não porque você merece, não porque você trabalha muito, mas porque o Espírito Santo age na sua vida. E tudo isso para a glória dele, para que o seu reino cresça, para que pessoas possam também ser alcançadas e que possamos um dia então morarmos todos na mansão celestial que nos aguarda. Que o Senhor nos ajude a buscar a imagem dele, que o Senhor nos ajude a buscar em Cristo as forças e o exemplo de como sermos perfeitos, assim como Paulo vai dizer
a Timóteo, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos refletir a imagem de Deus e que Ele não nos desampare, mas que Ele nos dê força dia após dia. Amém? Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e com vergonha, porque ao olhar o dia de domingo, Senhor, nós vemos o quanto nós não refletimos a Tua imagem. Nós vemos o quanto somos falhos, ó Deus, o quanto estamos distantes de cumprir os Seus propósitos, o quanto estamos longe de ter prazer na Sua lei. Mas nos ajude, ó Pai, porque Cristo veio, porque Ele não está morto, Ele ressuscitou, e por isso nós podemos confiar que nós podemos agora, como nova criatura, refletirmos a imagem de Deus nas nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.